A paz do Senhor para todas, para todos. Estamos de volta mais uma quinta-feira, estudando o livro de Gênesis. Estão preparadas para estudar comigo o livro de Gênesis? Vamos dar continuidade. A irmã Cione entrou aí, a Amanda também, a paz do Senhor. Estão me ouvindo bem aí? Hoje eu vou ter que falar mais baixo um pouquinho, que a minha voz ainda não tá legal, mas eu vou tentar aqui, tá? Vou falar baixo, mas eu acho que vai dar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai continuar estudando o livro de Gênesis. Boa noite, irmã Cione, Amanda, que já tá com a gente aqui. São sempre as primeiras a entrarem, né? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, livro de Gênesis. Vamos ficar estudando esse livro até a metade do ano, né? Toda quinta-feira vamos estar aqui, né? Estudando esse livro. Eu não consegui terminar semana passada o assunto. Eu vou terminar hoje. Quem está me acompanhando, que está sempre me prestigiando aqui na minha página, entrou também aí a Vanessa, o pastor Luciano, Suzane, sejam bem-vindos. Todo mundo que me acompanha por aqui já está sabendo, né, que eu criei um grupo para estar enviando o material da aula, porque aqui não tem como a gente mostrar tudo, falar tudo, né? Mas eu mando um PDF para quem está no grupo, né? E quem está no grupo já está recebendo esse material, tá? Nesse material que eu mandei para vocês semana passada, nós vamos continuar dele aí, tá, gente? Quem tem o material já imprimiu e tá acompanhando aí. Quem não tem, imprime depois. Mas o que eu vou falar tá no material que eu mandei para vocês. Eu falei semana passada que no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Na língua portuguesa são 9 palavras. No princípio criou Deus o céu e a terra. 9 palavras, incluindo todos os artigos, a frase inteira. Mas no hebraico não são 9 palavras. No hebraico são 7 palavras, esse primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E por que eu estou falando isso? De onde eu tirei isso? Por que eu estou falando isso? Porque tudo que foi criado por Deus, já no versículo 1, na língua hebraica, já mostra tudo que Deus criou. Como assim? Sim, se a gente for ler Gênesis 1:1 no hebraico, tá assim: Bereshit bara Elohim et shamayim vit haaretz. É assim que é no hebraico. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu vou falar cada palavrinha dessa no hebraico e o que significa. Porque é muito importante você saber isso lendo o livro de Gênesis. Saber que já no primeiro versículo Deus já está dizendo tudo que vai fazer daqui pra frente ali na criação. Isso é muito legal, tá? Então eu vou repetir para vocês. Na língua portuguesa são 9 palavras. No princípio criou Deus o céu e a terra. 9 palavras. Mas no hebraico são apenas 7. Então vamos lá. Primeira palavra no hebraico tá assim: Bereshit. Bereshit também é o nome do livro de Gênesis. No hebraico não é Gênesis, é Bereshit. O primeiro livro se chama Bereshit. Bereshit significa no princípio. No princípio, Bereshit. O que está implícito nessa palavra Bereshit, no princípio? Fala o primeiro dia da criação, em que tudo se inicia. E aí, o que está implícito no princípio? O que Deus faz aí já nessa primeira palavra em hebraico, Bereshit? Ele aborda aqui, esse Bereshit aborda o princípio da luz e o princípio das trevas. Então, o que Deus vai criar a partir quando ele começar a falar haja? O que vai sair da boca de Deus, né? A primeira coisa que sai da boca de Deus, abre sua Bíblia aí no livro de Gênesis para você acompanhar comigo, capítulo 1. Estamos no capítulo 1, tá? Quem já tá com o materialzinho aí que eu mandei, já imprimiu, tá acompanhando comigo. A primeira coisa que Deus fala assim, olha: e disse Deus, haja luz. Quando Deus fala haja luz, no Bereshit, nessa palavra em hebraico, já está implícita essa ideia de luz e de trevas. Então, o que isso quer dizer? Que existem 2 caminhos que o homem pode seguir: o caminho da luz ou o caminho das trevas. Então,
Aí, já no Bereshit, já nos apresenta a dualidade entre a luz e as trevas. Elas não são a mesma coisa. Luz é luz, trevas são trevas. Então, já no Bereshit já está implícito aí o que Deus ia fazer primeiro, que é a luz, separação da luz e das trevas. Depois vem a palavra bara. Esse verbo hebraico bará é usado apenas para descrever o trabalho do Criador, o trabalho de Deus. O único que tem poder de criar sem nada existir, o único que é capaz de criar sem matéria existente é o Deus. Então, bará é criar a partir do nada. Então, Bereshit bará é a segunda palavra em hebraico desse versículo. A palavra bará aqui está diretamente ligada ao segundo dia da criação, pois é onde se cria as águas de cima e as águas de baixo. Isso é muito interessante, gente. Essa dualidade entre as águas de cima e as águas de baixo. O que a senhora está querendo dizer com isso? A própria palavra, depois eu vou explicar com mais detalhes para vocês, mas as águas de cima são o que nós chamamos de céu. Quando você olha para o céu, na realidade você está olhando para águas que Deus separou, né? Águas de cima, céus quer dizer águas de cima. Depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, esse bara, né, que é o verbo criar, um verbo que é atribuído somente a Deus, né, fala dessa separação das águas de cima, quando ele se refere ao mundo espiritual, e as águas de baixo, que seriam o mundo físico, os mares, né? Quando ele faz então relação com o mundo físico. A terceira palavra do hebraico é Elohim. Elohim, né? A gente fala Elohim, né? Eu não sei pronunciar muito bem não, tá, gente? Mas só estou explicando para vocês aqui o primeiro versículo de Gênesis 1:1. Elohim quer dizer Deus. Essa palavra, né, que é a terceira palavra da frase aí, Bereshit bara Elohim, está conectada ao terceiro dia. É a primeira vez que Deus fala diretamente com a terra. Até o terceiro dia, somente Deus estava produzindo. Então, ele dá o comando para que a terra também passe a produzir. Ao mandar a terra produzir, Deus está dando autoridade ao homem para que também ele produza, porque nós somos formados do pó da terra. Então, quando Deus fala a terra para produzir, né, no terceiro dia, ele está dizendo o seguinte: o homem também pode produzir. E é isso que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos, né, dentro da nossa humanidade. A quarta palavra é o etz. Etz, no hebraico, é um sinal. É um tempo, é uma estação. E esse et se refere ao quarto dia da criação e vai muito além da descrição sobre a criação dos luminares. A gente acha que Deus criou os luminares no quarto dia só para iluminar, o sol para iluminar de dia e a lua de noite. Você acha que Deus criou os luminares só para iluminar as estrelas? Não. Deus estava muito acima disso, gente. Quando Deus cria os luminares, é para facilitar a identificação dos tempos marcados para quando Deus se encontrar com o homem. Então, para nós, precisava ficar sinalizado um dia após o outro, né? Nesse dia aqui, eu vou me encontrar com você. As festas hebraicas, tudo que Deus exige do seu povo, lá no princípio, está muito relacionado com essa questão do sinal, do tempo e da estação. Então, o que Deus faz para marcar um tempo e uma estação? Ele cria os luminares para marcar esse tempo que ele ia se encontrar com o homem. Shammai, no princípio criou Deus os céus e a terra. Shammai é céus. Shammai, essas passagens que descrevem o quinto dia da criação, tem como foco tudo que foi criado nos céus e na água. Também se trata de uma dualidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Até porque Shammai quer dizer águas do céu, né? Olha só que interessante, né? Tudo que vem das águas está ligado ao lado espiritual, pois está relacionado ao renascimento, como um portal ou uma nova dimensão. Tudo que você vê na Bíblia, quando você vê na Bíblia a questão da água, né? Você percebe que a água tem um sentido muito espiritual na Bíblia. Você já percebeu isso? É preciso o homem nascer de novo. O batismo, né? Nas águas. Tudo quando você ouvir falar de água na Bíblia, tem um significado bem profundo. E essa criação aí dos céus, né? Falando do quinto dia da criação,
Essa palavra shamayim fala exatamente sobre isso. A quinta palavra, deixa eu ver se é a quinta, sexto dia, no sexto dia é a palavra vet, né, no hebraico, que quer dizer o que no hebraico? Sinal. No sexto dia, Deus volta a falar com a terra e finaliza a sua criação. Então Deus entrega todas as responsabilidades para o homem, permitindo que ele domine sobre as outras criações. Então, no sexto dia, Deus entrega todos os outros dias ao homem, citados já as criações dele já feitas. E a última palavra de Gênesis 1:1, né? Deixa eu voltar a ler aqui. Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et haaretz. Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A haaretz é a terra. O sétimo dia foi a conclusão de tudo que Deus fez. Deus alcança o seu objetivo de criar a terra e no sétimo dia ele vê que tudo era bom. A partir do sétimo dia, Deus entrou num período de descanso. Mas repetindo que Deus não descansou porque estava cansado, como eu falei na outra aula, né? Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou, nos dando exemplo, né? E para dizer que tudo que ele tinha feito, tudo que ele queria fazer, ele fez, né? É como resultado de um trabalho feito e bem feito. Por isso Deus descansou. E esse descanso de Deus foi até que quando? Até quando Deus descansou? Até o homem cair. Até o período da queda. A Bíblia não diz em quantos anos Adão e Eva pecaram. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala se foi em 1 ano, em 10 anos, em 100 anos, em 1000 anos. A Bíblia não fala o tempo. Mas esse descanso de Deus dura até a queda do homem. E por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque o próprio Jesus falou a respeito do seu Pai. O meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, Deus continua trabalhando. Deus não está mais descansando. Mas esse período de descanso lá no Gênesis é para nós entendermos que Deus tinha realizado tudo e que tudo ficou perfeito, né? Foi o resultado de um trabalho bem feito de Deus. Por isso ele descansou. E com o descanso de Deus, ele nos dá exemplo também que nós precisamos descansar. Então, esse foi o finalzinho da aula passada. Tá? Quem tá acompanhando aí, tá no grupo, eu já enviei esse material para vocês no grupo. Hoje também vai ter PDF também, tá? Para quem tá comigo aqui, me prestigiando, vai ter um PDF da aula de hoje. Então vamos para a aula de hoje? O que a gente aprendeu, gente? Vamos lá. Porque a hora passa muito rápido aqui, né? E tem muita coisa boa para falar hoje. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente humana. Você concorda comigo? Existem mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual, preste atenção, o número de estrelas da criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Tenta calcular isso, gente. Ainda assim, este complexo mar de estrelas em movimento funciona com notável ordem e eficiência. Dizer que o universo surgiu, dizer que o universo evoluiu, requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás de todas essas estatísticas surpreendentes. Então, a gente comentou aqui na aula passada que existem muitas teorias que dizem que a Terra surgiu do nada, que foi uma explosão que fez surgir a Terra. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no que está dizendo a palavra de Deus, né? Tudo isso bem organizado, a gente percebe que realmente foi a mão de Deus que fez todas essas coisas. Deus criou um universo maravilhoso. Criou ou não criou? Deus criou um universo maravilhoso. É o que a gente aprendeu na aula passada. Recapitulando, Deus não precisava criar o universo. Por que eu estou falando isso? Deus não precisava criar o universo, mas ele escolheu criar o universo. Por quê? Por que, irmã Alessandra, Deus criou o universo? Se ele não precisava criar o universo, eu não estou dizendo só o planeta Terra, gente. Eu estou falando
o universo inteiro, com todas as suas bilhões de galáxias. Ele criou o universo. Por que ele criou o universo? É uma boa pergunta, não é? Vou responder essa. Porque Deus é amor. Deus criou o universo porque Deus é amor. E o amor é melhor expressado em direção a algo ou em direção a alguém. Assim, Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Então, isso é lindo, não é, gente? Se a gente pensar por esse ângulo, a gente não deve reduzir a criação de Deus a meros termos científicos. Deus criou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Não, por que Deus criou? Deus criou porque Ele nos ama. Ele queria direcionar o seu amor para alguém. Então ele direcionou esse amor para nós. Então nós devemos lembrar que Deus criou o universo porque ama cada um de nós. Então se sinta amado por Deus. Deus criou tudo isso e deu de presente ao homem. Então ele nos ama. Se sinta amado onde você estiver agora. Sinta que Deus te ama. Ele criou todas as coisas, né? E ele colocou o homem para governar aqui na terra. Olha só que coisa linda. A história da criação do mundo muito nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos. Nós aprendemos com a criação do mundo, só que no Gênesis número 1, a gente aprende que Deus é criativo. Olha só, de onde surgiu a nossa criatividade? A criatividade do homem de aprender, de ensinar as coisas, onde foi? Nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com o nosso Pai. O nosso Deus é criativo. Gente, pensa em cada cor de flor que existe no mundo. Pensa na engenharia do João de Barro para fazer o seu ninho. Pensa na engenharia da aranha para construir as suas teias. Gente, pensa. Uma vez eu coloquei uma folha de árvore num microscópio para olhar e eu fiquei maravilhada. Como Deus é tão perfeito e como Deus é tão criativo. Então, nós aprendemos já aqui em Gênesis 1 que Deus é criativo, que Deus é o Criador, que Deus é diferente da criação. Tem muitas religiões, por isso que é importante a gente estudar o livro de Gênesis. Tem muitas religiões que diz que tudo é Deus. A água é Deus. A água é Deus, a árvore é Deus, a flor é Deus. É o panteísmo. Não. A árvore, a água, a pedra, isso são criações de Deus. Deus não é isso. Deus está muito acima disso. Deus é o Criador. Deus é eterno e está no controle do mundo. Às vezes pode parecer que Deus não está no controle, mas Deus está no controle de tudo. Ele nos criou. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E uma outra coisa que a gente observa aqui já em Gênesis, no livro de Gênesis, gente, lendo os primeiros capítulos de Gênesis, nós somos mais importantes que os animais. Irmã Alessandra, de onde a senhora tirou isso? Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Lê comigo aí, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que se move sobre a terra. Deus mandou o homem dominar sobre a criação. Então isso quer dizer que o homem está numa posição mais elevada que os animais. Então eu não concordo dizer que o homem é um animal. Eu não concordo. Nós estamos muito acima dos animais. Primeiro porque nós temos o espírito de vida em nós. Os animais têm somente corpo e alma vivente. O ser humano tem corpo, alma e espírito. Quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, Ele dá ao homem o seu espírito. Esse espírito que dá vida a esse corpo. Quando Deus retira o seu espírito, o homem morre. Portanto, nós não somos iguais aos animais. Claro que também vamos explicar, né? Não é porque eu estou acima dos animais na criação que eu vou maltratar os animais. Claro que não, né? Nós estamos na posição acima para cuidar. Deus delegou a terra ao homem. Deus delegou um pouco da sua autoridade, esperando que o homem assumisse a responsabilidade sobre o meio ambiente, sobre as outras criaturas que compartilham esse planeta. Então, nós temos que cuidar dos animais porque eles também vivem nesse planeta. E nós precisamos cuidar dos animais.
tá? Mas um ser humano, ele está acima dos animais. Sabe, uma coisa que eu não consigo entender assim, vou abrir assim meu coração para vocês agora em relação a isso, né? Já que a gente está no livro de Gênesis e é bem pertinente o que eu vou falar. Eu não entendo pessoas se organizando, fazendo passeatas, ONGs, se organizando para proteger tartarugas e sendo a favor do aborto. Tem alguma coisa errada, não tem? Não que eu deteste as tartarugas. Salvem as tartarugas, mas salvem a pessoa humana também. Né? Muita gente levanta a bandeira para salvar os animais que estão em extinção, mico-leão dourado e tantas coisas mais, e estão entrando em clínicas para abortar seus filhos. É alarmante dizer, no período da pandemia morreu mais crianças não nascidas de aborto do que da própria pandemia. Pasmem, mas ninguém fala isso. Ninguém comenta isso, né? São mortes de inocentes. E o que o homem está fazendo? O homem está concordando com isso. Então, abri um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre isso. Deus viu que a sua criação era excelente em todos os aspectos. Então, olha só, quando Deus termina todo o seu trabalho, ele viu que tudo era muito bom. Olha só que coisa legal, né? Então, Deus viu que a sua criação era excelente em todos os aspectos. Presta bem atenção. Eu e você somos parte da criação de Deus. Ele gosta de você e ele gosta de mim do jeito que nós somos, porque Deus nos criou. Ele criou cada ser humano que vive na face da terra. E Deus nos criou com um objetivo. Deus nos criou por uma razão. Nós temos valor aos olhos de Deus. Isso está registrado no próprio livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Vamos ler? Vamos lá? Versículo 31 diz assim. Deixa eu achar aqui. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde amanhã, o dia sexto. Então eu tô, recapitulando aí o que a gente viu na aula passada. Uma outra realidade também, que a gente percebe aqui no livro de Gênesis, é que Deus nos criou do pó da terra. Deus nos criou do pó da terra. Isso é interessante, gente. Não estou falando nenhuma novidade aqui, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Olha o que está dizendo aí. Olha o que está dizendo aí. 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus usou um material disponível em todo lugar, a partir do momento que ele cria a Aretz, a terra, né? Pó da terra. Então, Deus criou o homem simples, de uma coisa simples, que é o pó da terra. Quem está aí no meu grupo, eu enviei até uma mensagem sobre pó da terra, né? Como nós fomos criados. Então, não tem nada fantasioso em relação aos elementos químicos que compõem o nosso corpo. Nós somos realmente feitos do pó da terra, né? Quando nós morremos, somos enterrados, rapidamente a terra nos consome, porque nós somos feitos do mesmo material que a terra é feita. Esse corpo, gente, que nós temos, que eu e você tem, é um invólucro. É uma estrutura sem vida nenhuma. Até que Deus vai e sopra em nós o seu fôlego de vida, que é o seu espírito. Quando Deus retira esse fôlego, o nosso corpo, ele retorna ao pó. Então, eu costumo dizer sempre, ensinando e falando e pregando, que nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal, né? Deus fez, olha só como é que Deus é sábio, ele nos fez do pó da terra, né? Simples, um material que tem em todo lugar, mas ele colocou algo especial do céu, que é o seu espírito. Olha só. Então, a vida de um homem, de uma mulher, só faz sentido com o Espírito de Deus em nós. Então, sabendo que Deus colocou o Espírito dele em mim e em você, a gente sabe que nós temos muito valor para Deus. Porque Deus coloca a sua própria vida em nós para que nós pudéssemos viver. Agora eu pergunto para você, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu de viver?
É uma pergunta que você precisa responder. Tem gente que fala assim, a gente tem que aproveitar a vida mesmo que a gente não sabe o dia da manhã. Realmente, está certo. Mas aproveitar o fôlego que Deus nos deu não é só curtição, gente. Você não está entendendo. Não é só curtição, não é fazer só o que me dá na cabeça porque amanhã eu posso não estar viva. Não é isso. É você usar com sabedoria a oportunidade que Deus te deu para viver. Você está entendendo? Que Deus deu fôlego de vida e Ele pode retirar esse fôlego a qualquer momento? E que você não tem poder sobre a sua própria vida? Você crendo em Deus ou não, você não tem poder sobre a sua própria vida. Se você acredita em Deus ou não, você não tem poder sobre a sua própria vida. Porque você não escolheu, você não opinou na hora de nascer. Deus colocou fôlego de vida e você nasceu. E você também não vai ter como opinar na hora que Deus retirar esse fôlego de vida. Agora eu pergunto, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu pergunto para você, o que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu? Com o fôlego de vida que Deus te deu? Eu não sei você, mas eu quero valorizar essa vida que Deus me deu. Não só curtindo e aproveitando os meus dias aqui na terra, mas também fazendo alguma coisa para Deus. Para mim não chegar no céu de mãos vazias, né? Para que eu não chegue lá e fale, Senhor, eu vivi 70 anos, eu vivi 80 anos e eu não fiz nada para Ti. Eu só curti a minha vida, eu só passeei, eu só gerei filhos, mas eu não fiz nada assim que eu pudesse te apresentar agora. Gente, será uma vergonha, né? A gente viver 70, 80, 90 anos. Hoje a expectativa de vida de um ser humano tá bem alta, né? A gente vê aí, não é uma pessoa só, é mais de uma pessoa no mundo inteiro fazendo 100, 105 anos, né? 106 anos. A expectativa de vida do ser humano aumentou, né? Por causa da ciência, da descoberta de vacinas, descoberta de remédios, medicações, sim, mas um dia nós vamos nos encontrar com a morte. Um dia Deus vai tirar o fôlego de vida de nós e que nós vamos apresentar para o Senhor. Porque o nosso corpo vai ficar aqui, é pó, gente. O pó fica no pó. Mas o nosso espírito vai voltar para Deus. E como vamos nos apresentar a Deus, né? Então, uma reflexão pra gente. Vamos continuar? Que a hora passa rápido, né? Curiosidades desse texto aqui. Curiosidades. Deus planta um jardim no Éden. Olha que interessante, gente. Aqui, logo no início, Deus planta um jardim no Éden e coloca ali o homem que tinha formado. Vamos lá ler Gênesis 2:8? Olha, vocês podem falar aí, tá? Quem tá aí com a gente pode falar aí, opinar, perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade, tá? Eu vou lendo aí, a hora que der para responder a gente responde. Gênesis 2, versículo 8. Olha o que tá dizendo aí, gente. Vamos ler? Cadê? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha aí, gente. No lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Olha então que interessante. Deus cria toda a terra, cria tudo. Mas Deus, a Bíblia fala que Deus planta um jardim no Éden. E coloca o homem ali naquele jardim. Jardim dá ideia de local fechado. De um local preservado, de um local protegido. A Bíblia fala, né? Interessante quando a Bíblia fala que ele planta um jardim e coloca o homem para viver ali naquele jardim que ele tinha formado. O Éden, ou paraíso, que Deus preparou para receber o homem, tinha uma localização. Essa localização era no Éden, Jardim do Éden. Hoje nós não podemos dizer exatamente onde estava esse jardim, tá? E não foi poucas tentativas que se fizeram para se descobrir esse lugar, não, tá? Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas tiveram curiosidade para saber onde estava localizado esse jardim exatamente. A Bíblia fala que, embora a gente não consiga determinar exatamente onde estava, né, 2 dos seus 4 rios eram indubitavelmente o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Esses rios, inclusive, existem até hoje, tá, gente? Mas a Bíblia fala que esse jardim, ele tinha 4 braços, esses rios, né? Não eram só 2 rios, eram 4 rios. E aí, qual o nome dos outros 2? Pison e Gion.
Muitas coisas se falam sobre isso, mas eu não vou ficar aqui nesses pormenores. Eu só estou explicando em razão de curiosidade que você possa ter, tá? Talvez esse rio, né, que se tornou 4 cabeças, seja o Golfo Pérsico, que na época as pessoas não consideravam, né, as pessoas poderiam considerar o Golfo Pérsico como um grande rio, né, para a qual o Tigre e o Eufrates, com outros 2 rios, corriam primitivamente. Provavelmente se pensou que o Golfo era como um rio, né, explicando os fenômenos das marés e a sua divisão em 4 partes. Dessa maneira, onde estaria o Éden hoje, se a gente fosse pensar? Ali na região onde ficava a antiga Babilônia, que é no Iraque. Tá bom, gente? Assim, se você tiver curiosidade para saber sobre isso, tá? Hoje o Éden, mesmo que ele tenha existido nessa época, ele realmente existiu, porque a Bíblia fala que Deus plantou um jardim no Éden, não existe mais. Se você for lá hoje, você não vai achar mais o jardim do Éden, né? Até porque teve o dilúvio depois e muita coisa na Terra mudou depois do dilúvio. Mas eu estou explicando para vocês, alguém possa ter curiosidade de saber sobre isso, tá bom? Lá no capítulo 2:9 de Gênesis também tem uma coisa super interessante que eu queria conversar com vocês aqui bem rapidinho, né? A gente corre porque é muita coisa para falar. 2 árvores super interessantes. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Olha que interessante, gente. Vamos lá, vamos ler Gênesis 2:9. Vamos ver essa árvore aí. Que árvore era essa, hein? Que Deus colocou lá nesse jardim, gente. Elas estavam no jardim, tá? 2:9 diz assim, olha. E o Senhor fez, versículo 9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha só. 2 árvores estratégicas colocadas no meio do jardim. Presta bem atenção nessa palavra meio que está escrita na sua Bíblia. Deus não escondeu essas 2 árvores. Deus não escondeu. Deus não deixou num lugarzinho reservado, né? Como uma mãe que compra o presente e esconde para o filho não ver até o dia do aniversário, no Natal. Não, Deus não escondeu as 2 árvores. Deus colocou aquelas 2 árvores no meio do jardim. Elas ficaram em evidência. Para onde Adão e Eva andassem ou olhassem, eles viam aquelas 2 árvores. E onde a senhora está querendo chegar com essa história, irmã Alessandra? Olha só, a árvore da vida era uma árvore que, se você comesse, você teria a vida eterna. E a árvore da ciência do bem e do mal era a árvore que dava entendimento e conhecimento ao homem. Ok? Bem, enquanto o homem estava ali em obediência, presta bem atenção, ele não se preocupou em comer da árvore da vida. Eu não sei se você prestou atenção nisso. Ele não se preocupa em comer da árvore da vida. Ele não se preocupa. Ele está vivendo ali num jardim perfeito, com uma criação perfeita, com um Deus perfeito, e o próprio homem era perfeito. Mas ele não se preocupa em comer dessa árvore. E a outra árvore, que era a árvore da ciência do bem e do mal, é uma árvore para nós pensarmos. Existem muitas teorias em relação a isso. Eu nem vou falar sobre isso aqui, é assunto para seminário. Mas eu tenho que dar alguma opinião sobre essa árvore estar ali no jardim, tá? Se existia uma árvore da ciência do bem e do mal no jardim, é porque o mal já tinha acontecido. Você concorda comigo? Se o mal não tivesse acontecido ainda, não existiria uma árvore da ciência do bem e do mal. Mas, né, se o mal já tinha acontecido e não tinha sido no jardim, porque tudo que estava no jardim era perfeito, então foi no tempo da queda de Satanás.
Nós não temos esses dados, gente, cronológicos. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, nós não temos. A única coisa que eu posso dizer para você, que se Deus planta um jardim e coloca duas árvores ali, uma é da vida, né, a árvore da vida, e a outra árvore é da ciência do bem e do mal, isso quer dizer, né, que o mal já tinha entrado em algum lugar. Senão, a árvore do mal, da ciência do bem e do mal, não existiria, né? Então, por que Deus colocou essa árvore lá? Irmã Alessandra, me responda. Por que Deus coloca uma árvore sabendo que o homem ia pecar, né? Partindo do pressuposto que Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Deus já sabia que o homem ia pecar. Claro que sabia. Mas por que Deus não esconde a árvore? Porque Deus deixa a árvore ali para que o homem pudesse olhar para aquelas duas árvores todos os dias. Sabe por quê que Deus deixa ali aquelas duas árvores? Porque Deus não criou robôs. Eu falei isso na aula passada. Deus não criou robôs. Ele criou um homem com personalidade, com moralidade e com espiritualidade. Se Deus quisesse robô, ele tinha criado o robô. Ele não criou robô. Deus criou homens. E a partir do momento que Deus cria um homem, ele coloca no homem personalidade, moralidade e espiritualidade. O que quer dizer isso? O homem tem capacidade de fazer boas escolhas. O homem, com esses três atributos que Deus coloca no homem, ele tem capacidade para fazer escolhas e tem capacidade de fazer boas escolhas. Ora, gente, você pode dizer assim, o homem foi tentado pela serpente, na realidade era o diabo. Sim, mas não esqueça que o homem era perfeito, servindo a um Deus perfeito, numa criação perfeita, dentro de um jardim perfeito, numa comunhão perfeita com Deus. Se ele peca, ele pecou por escolha dele. Ele pecou por escolha dele. Por isso, nenhum homem vai poder se justificar diante de Deus no juízo. Isso eu afirmo com todas as letras, né? Pela palavra de Deus. Nenhum homem, escuta o que eu tô falando, nenhum homem vai chegar diante de Deus e vai poder dar uma desculpa para Deus. Porque foi o próprio Deus que criou o homem com personalidade, com moralidade, com espiritualidade. Isso quer dizer que o homem sabe exatamente o que está fazendo com a sua vida. O homem sabe exatamente aquilo que ele está pensando, agindo, ou fazendo, ou falando. O homem tem consciência daquilo que ele faz. Algumas pessoas acreditam que aquelas árvores eram simbólicas, né? E que a vida eterna com Deus era representada pelo comer do fruto da vida. Muita gente acha isso, tá? O ministério delas também entrou aí. Ministério delas, que benção ter vocês aqui. O ministério delas é um ministério maravilhoso, ao qual eu faço parte, ali na PIB de Campo Grande. Mulheres abençoadas que estão ali ensinando outras mulheres, né, a respeito do design perfeito, da criação perfeita de Deus em relação às mulheres. Então, quero até aproveitar e fazer esse convite aqui para quem me ouve aqui. Se você mora aqui nas adjacências de Campo Grande, Paciência, Santa Cruz, quer fazer um curso especialmente para mulheres, Mulher Única, Design 1, Design 2, Igreja Batista de Campo Grande, procura lá o ministério delas, que você tem muita coisa para aprender lá, porque eu tenho aprendido muito todos esses anos lá estudando com elas, são maravilhosas, tá? Então vamos voltar para cá. Mas eu acredito, e outras pessoas que estudam também a Bíblia também acreditam que essas duas árvores eram árvores literais. Eu acredito que essas duas árvores não eram simbólicas, não. Eu acredito que elas eram árvores literais e que possuíam propriedades especiais, sim. Ao comerem da árvore da vida, Adão e Eva teriam adquirido a vida eterna, desfrutando de um relacionamento permanente como filhos de Deus. Hoje está complicado, mas eu vou conseguir, vamos lá. Em ambos os casos, o pecado de Adão e Eva separou-os dessa árvore da vida, impedindo-os de ter uma vida eterna. Então, gente, muita gente acredita que essas duas árvores eram simbólicas. Eu, Alessandra, acredito que as árvores eram realmente árvores, uma da vida e uma da ciência do bem e do mal.
Na realidade, deixa eu voltar ao pensamento que eu comecei no início. Aquela árvore da vida sempre esteve ali. Mas eles nunca se interessaram em tomar aquele fruto da árvore da vida. Eles se interessaram pela árvore da ciência do bem e do mal. Quando eles pecam, Deus imediatamente coloca 2 querubins para tomar conta ali no jardim, para que eles não se aproximem mais da árvore da vida. Deus faz isso porque ele era ruim? Não, ele fez isso para proteger o homem. Porque se o homem, depois de ter ciência do bem e do mal, né, se obedeceram a Deus, tomaram daquela árvore, Deus falou que eles iam morrer se eles tomassem daquela árvore. Agora, se eles comem o fruto da vida, eles iam estar eternamente separados de Deus. Então Deus coloca ali querubins, expulsa eles do jardim e coloca o querubim para tomar conta dessa árvore. Curiosamente, vai aí, se você nunca prestou atenção nisso, né, vou falar agora. Se você nunca prestou atenção nisso, curiosamente, essa árvore que Deus... Vamos lá, vou ler primeiro aqui em Gênesis, tá? Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Não, no 3 eles pecam, né? Vamos ver aqui. Tá. Capítulo 3, versículo 22 e 23. Lê comigo aí, gente. Isso aqui é muito interessante, tá? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, olha o que Deus faz: pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus coloca ali no jardim, expulsa Adão e Eva ali do jardim, coloca ali um querubim a oriente desse jardim, tomando conta, e fala que uma espada inflamada andava ao redor. Gente, que coisa, hein? Uma espada... Isso aí é só em filme que você vê, né? Uma espada inflamada andava ao redor do jardim, protegendo aquela árvore, guardando aquela árvore para que o homem não tocasse mais naquela árvore. E curiosamente, essa árvore foi transportada do jardim, ela saiu do jardim, Deus transporta essa árvore para outro lugar. Que lugar? Vamos lá? Apocalipse 22 é onde você vai ver de novo falar dessa árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 2, diz assim: no meio da praça e de um e outro lado do rio estava a árvore da vida. Olha aí, gente, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, a árvore que Adão e Eva não puderam tomar dela, que Deus colocou um querubim no jardim para guardar e uma espada inflamada ao redor, essa árvore é transportada agora para o céu. João vê essa visão, né? João, que recebe a revelação do Apocalipse, ele vê essa árvore no céu, que é para a saúde das nações. Não é interessante, gente? Isso não é interessante? Você já tinha pensado sobre isso? Então, a gente estudando o livro de Gênesis, a gente vê, olha a relação da árvore, aparece no primeiro livro, no Bereshit, no primeiro livro, e ela aparece no último livro também, que é o livro de Apocalipse. Interessante, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de 2 árvores. Por que 2? Por que não 1? Por que não 3? Por que 2 árvores? Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Deus está falando conosco aí no Gênesis sobre essas 2 árvores, a questão da escolha. Você só escolhe quando você tem uma opção diferente do 1. Se você só tem uma opção, você não tem escolha, você só tem aquela. Mas quando você tem 2, você tem a opção de escolher esse ou esse. Essas 2 árvores, elas nos levam, elas representam as 2 possibilidades que nós sempre temos.
Quais são elas? Acertar ou errar? Obedecer ou desobedecer? Essas duas árvores nos dizem que diante do ser humano, diante de nós, existe sempre duas possibilidades: céu e terra. Obedecer, desobedecer, certo e errado, caminho estreito, caminho largo, céu ou inferno, salvação ou perdição. No mundo espiritual não existe muro, não existe um caminho no meio, não existe uma terceira opção. Não, são escolhas que o homem faz. A palavra escolha no hebraico é brevá. A palavra escolha no hebraico é brevá. Brevá tem algumas letras super interessantes, gente. Eu não vou falar com detalhes de cada uma, mas o brevá tem o bet, que representa o número 2. Olha só, escolher sempre será 2. Olha só, a palavra brevá, escolha, começa com bet, que é o número 2. Isso não é coincidência, gente. Eu digo que isso é uma jesuicidência quando eu vejo coisas assim. Então, o bet representa a criação. Nós temos também a letra het, que é o número 8, é o número da vida, né? A letra da vida. Isso está na palavra escolha. Olha só. Nós temos também a letra Yud. Yud é a mão, representa a mão. É a letra da continuidade, representa a mão. Temos o resh. Na palavra brevar de escolha também tem o resh. O resh é a cabeça. E nós temos a letra rei, que é a letra da ação. Presta bem atenção. Quando você escolhe, você está em ação, fazendo alguma coisa. Ou você está pensando com a cabeça, ou você está colocando a mão nas coisas e fazendo. A letra, é a palavra que representa a sua vida. Na nossa vida nós fazemos sempre escolhas. Nenhum ser humano foge dessa realidade. E essas duas árvores dizem pra gente o seguinte: escolha bem. Escolha bem, porque as suas escolhas vão determinar a sua vida. As suas escolhas vão determinar o seu mundo. As suas escolhas vão determinar as suas atmosferas. Então, o homem não deve reclamar daquilo que ele mesmo escolheu. Deu para entender a questão dessas duas árvores aí? São questões muito interessantes. Eu vou ter que sair disso, porque senão eu não consigo falar tudo que eu tenho para falar. Olha, já tá quase... Falta 15 minutos para terminar a live. Então, vamos continuar aqui. Por que os nossos pais caíram? Vamos voltar aqui para o texto. Por que os nossos pais caíram? Porque Adão e Eva caíram. Por que eles caíram? Nossos pais, eles caíram em pecado quando eles abriram a sua agenda para ouvir o diabo. Gênesis 3:1. Abre a sua Bíblia aí. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Percebeu aí? Percebeu que a serpente já era astuta por natureza. A Bíblia fala que de todas as animais do campo, ela era a mais esperta. Então o diabo entra em que animal? Num animal esperto e astuto, que era a serpente. Uma coisa que sempre me chamou atenção quando era criança, quando eu li esse texto, é o seguinte: meu Deus, quando a Eva viu uma serpente falando com ela não ficou assustada não, porque se eu visse um animal falando comigo eu ia correr, no mínimo. A gente não entende muito bem porque Eva não ficou assustada. Talvez por acreditar que era normal aquele bicho falar, né? A gente sabe que eles estavam vivendo ali na época da inocência, né? Na época da inocência. Mas vamos voltar para cá. Eva e Adão caem, por quê? Porque eles abriram a sua agenda para ouvir o diabo. Gente, nunca é bom ouvir o diabo. Péssima ideia ouvir o diabo. A primeira arma que o diabo usou foi disfarce. Ele se disfarçou numa serpente.
né? Então, quando Eva abre a agenda e entabula uma conversa com o diabo, foi o começo da tragédia na vida dela. Na realidade, é uma coisa para a gente pensar, né? O pecado começou aí. O pecado é como o rio Amazonas. O pastor Hernandes Dias Lopes falou sobre isso e fala sobre isso, né? O rio Amazonas, na sua cabeceira, quem já teve oportunidade de ver onde nasce o rio Amazonas, o rio é muito pequenininho. É uma cabeceira muito simples, um volume de água assim ínfimo, que até uma criança atravessa de um lado para outro. Mas, ao longo do seu caminho, outros afluentes vão entrando nesse rio e o rio vai se tornando imenso, imenso, imenso. De modo que um nadador profissional não ousa atravessar o rio Amazonas de um lado a outro. Ele não conseguiria, até porque seria comido por jacarés e crocodilos ali, né? Então, gente, o pecado é desse jeito. O pecado, ele começa pequeno. E depois ele vai se avolumando e se torna um gigante, né? Ele parece no começo com um fiapinho podre de linha, mas depois se torna em grossas correntes e prendem o homem, prendem a mulher. Eva jamais poderia imaginar que aquela simples conversa amistosa com a serpente ia desembocar na maior tragédia da humanidade. Ela subestimou o poder do tentador e abriu a sua agenda para ele. É um perigo. É um perigo quando a gente abre a nossa agenda e passa a conversar, dar ideia, conversar com o tentador. Em segundo lugar, os nossos pais caíram em pecado quando eles abriram a sua mente para acolher dúvidas sobre a palavra de Deus. Vocês acabaram de ler aqui no Gênesis 3:1 que a serpente chega para a mulher e diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Mentira! A serpente já começa mentindo. Deus não falou que eles não poderiam comer de todas as árvores. Isso é mentira da serpente. Deus falou que eles não poderiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas você percebe que o diabo já entra na conversa mentindo. Ele já entra falando uma mentira. Ele coloca na mente de Eva que Deus estava escondendo informações, né? Então, o que Satanás faz? Satanás, ele não mudou a tática dele, não. Ele continua com a mesma tática. Ele quer nos fazer acreditar que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. E não está. Eu vou repetir. Satanás quer nos fazer acreditar que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. E não está. A palavra de Deus não está sujeita ao nosso julgamento. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. É o que Deus está dizendo. É o que Deus está falando. O diabo tentou Eva com uma pergunta sutil. Perceba, é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores? A dúvida foi a janela por onde entrou a incredulidade. E com essa pergunta, o diabo abriu uma possibilidade na cabeça de Eva, de Deus não ser digno de confiança. Deus está enganando vocês. Ele falou isso. Ele falou isso. Olha, não é bem assim não. Sabe por que Deus não quer que vocês comam de lá? Porque na hora que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Vocês vão saber, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão ser como Deus. Gente, maligno demais, né? A pergunta foi um ataque frontal à fidelidade da palavra de Deus. E isso nos ensina que sempre que os homens colocam dúvida na integridade das Escrituras, esses homens estão seguindo as pegadas do próprio maligno. Isso continua acontecendo até hoje. A Bíblia está dizendo aqui, a gente vai entrar aqui, vamos falar sobre isso, né, se der tempo hoje, se não der na próxima aula, que casamento foi ideia de Deus. Deus criou o casamento, não foi o homem que criou o casamento. Hoje nós temos casamentos de todos os tipos, mas o verdadeiro casamento, quem criou foi Deus. O primeiro casamento, quem realizou foi Deus. Então, quando Deus dá um princípio e diz assim, olha,
Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher. Presta bem atenção que Adão não tinha nem mãe nem pai, tá? Ele foi o primeiro a ser criado, mas mesmo assim Deus falou isso para ficar escrito. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Esse é o princípio básico de um casamento. Homem e mulher, unidos num propósito. Aí vem o diabo colocando sugestões na cabeça das pessoas. Ah, mas foi assim que Deus disse? Não, mas não é bem assim não. A gente tem outras formas de fazer as coisas, mas as outras formas de fazer as coisas não é a forma de Deus. Essas outras formas não é a forma de Deus. Então, perceba que a sutileza do diabo em colocar em xeque a fidelidade de Deus, os princípios de Deus e a palavra de Deus não é novidade. Ele fez isso no jardim e ele está fazendo isso hoje, até hoje. É a mesma tática, é do mesmo jeito que ele funciona. E muita gente cai na conversa do diabo. Então, quando você dá ouvidos à terceira voz, quando você não ouve a voz de Deus e começa a dar ouvido à terceira voz, pode ficar certo que você está nas pegadas do diabo, tá? Então isso é muito, muito, muito sério, né? A Suzane colocou aí, é triste ver as pessoas tentando arranjar gambiarras e ainda tentar justificar seus pecados. Infelizmente, né? O homem, ele quer fazer o que dá na cabeça dele, né? Mas vai chegar um tempo da prestação de contas. Tudo que Deus queria que o homem entendesse, tá aqui na palavra. Todas as respostas estão aqui. O manual para uma vida abençoada, uma vida de sucesso, está aqui na palavra de Deus. Se o homem foge desse padrão, no final ele vai se encontrar com o Criador. Querendo ou não, acreditando ou não, ele vai encontrar com o Criador. E aí ele vai dar conta daquilo que ele fez, né? Porque todo pecado ele tem uma consequência, isso é certo, né? E aí a gente vê aqui, já estamos terminando a live, não vai dar para falar mais, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do casamento, né? Que coisa legal também, acontece aqui no Gênesis, o primeiro casamento. Então, casamento não é uma aventura. Casamento não é um tiro no escuro, como dizem alguns, né? E sim um projeto sério, onde cada um está comprometido em fazer o outro crescer. O que é isso? Fazer o outro ser melhor a cada dia. Presta atenção que Deus fala, crescei, multiplicai e enchei a terra. Olha só, 3 verbos. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, quando a esposa não se torna melhor por causa da presença do marido, e quando o marido não se torna melhor por causa da presença da esposa, já tem alguma coisa errada. Esse casamento não está realizando a sua primeira finalidade dada por Deus, que é crescer. Então, casamento não é para deixar o marido estagnado, casamento não é para deixar a mulher estagnada, casamento é para um ajudar o outro a crescer. Esse é o primeiro, né? Olha só quanta coisa boa nós temos aí para falar em relação a casamento. Casamento não é uma invenção humana, apesar que em muitos e muitos anos já se realiza casamento, mas quem realizou o primeiro casamento foi Deus, tá? Então, ele foi instituído por Deus no tempo da inocência. Preste atenção, Deus não casou o homem com uma mulher depois do pecado. Ele realizou esse casamento muito antes do pecado. Então, para você ver como o casamento é lindo aos olhos de Deus. O casamento foi adornado e dignificado pela presença de Cristo numa festa nupcial em Caná da Galileia. E o casamento simboliza a união mística entre Cristo e a sua igreja. Então, eu sempre falo com as meninas lá do Mulheres com Livros, a gente está estudando lá o livro de design, né? O verdadeiro design para nós, quem deu foi Deus. Eu falo assim, o casamento não é só porque eu gostei do meu marido, ele gostou de mim, beijinho, beijinho, vamos casar. O casamento não é só isso. O casamento, ele vai muito além disso. O casamento, ele tipifica, ele simboliza a união mística entre Cristo e a sua igreja. Por isso que o casamento é tão importante. Por isso que Deus valoriza tanto o casamento. Então eu sempre digo, e eu aprendi isso, né? Aprendi isso lá nos cursos que eu fiz lá na PIB, e sempre estou repetindo, não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele.
Então, até o nosso casamento, ele tipifica algo lindo, algo espiritual, algo maravilhoso. Então, Deus criou, formalizou, endossou e enobreceu o casamento. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que esteja no mesmo nível que ele. Por quê? Por que ele faz isso? É porque ele queria que o casamento fosse para convívio, para auxílio, para conforto mútuo, que cada uma das partes recebesse do outro amor, cuidado, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Foi por isso que Deus criou o casamento. O Dr. Jacques Dominian usa essa fraseologia, uma fraseologia mais moderna sobre isso, escrevendo que marido e mulher devem dar um ao outro sustento. O ministério delas colocou aí, é tudo sobre Deus, ó glória, é mesmo, né? Então, gente, o Dr. Jacques Dominian, ele fala assim, o seguinte, olha, o marido e a mulher devem dar um ao outro sustento. O que é isso? O que é sustento? Apoiar e cuidar um do outro. Deve dar também cura. Por quê? Porque a vida conjugal é o melhor contexto no qual as feridas da primeira infância podem ser saradas pelo amor. Olha que coisa linda, gente. Eu achei muito interessante isso. Porque na nossa vida, até nós chegarmos à fase adulta, nós passamos pela infância e muitos de nós tivemos traumas horríveis na nossa infância. Nem todos, mas alguns tiveram. Eu acho que ninguém passa pela infância assim ileso. Ninguém passa pela infância ileso, Nós passamos por algumas situações, outros piores, outros, em grau menos elevado, mas nós temos traumas da nossa infância. E onde nós podemos curar esses traumas de infância? No casamento. Olha que coisa linda. Por isso que Deus falou que não era bom que o homem estivesse só. Então, casamento, a vida conjugal é o contexto ideal para que essas feridas de infância sejam saradas. O casamento é o lugar do crescimento, é o lugar da autorrealização, é o lugar onde um estimula o outro a atingir o seu potencial, É o lugar onde eu posso ajudar o meu marido e a minha mulher a amadurecer. Então, o casamento ele proporciona tudo isso. Por isso é tão importante nós valorizarmos essa instituição que é o casamento. Então, casamento é um comprometimento recíproco de amor altruísta que encontra a expressão natural na união sexual ou no tornar-se uma só carne. Olha que expressão linda! Tornar-se-á uma só carne. Olha que coisa linda, gente. Nenhum relacionamento tem mais intimidade ou proporciona mais intimidade do que o casamento. Nem relação de tio com tia, nem primos, nem filhos, nenhum relacionamento proporciona tanta intimidade quanto o casamento. O tornar-se uma carne só, isso é um mistério glorioso, O Paulo fala sobre isso. Grande é este mistério, mas eu digo em relação à igreja, quando ele fala sobre o casamento, escrito lá em Gênesis 2:24. Presta bem atenção, gente. A gente está falando sobre isso porque nós estamos estudando o livro de Gênesis e todos esses princípios vêm atrelados aqui quando a gente estuda o livro de Gênesis. É o livro do começo, é o livro para você entender como tudo começou, para você fazer a coisa certa, andar naquilo que é correto. Você precisa aprender a coisa certa. Então deixa eu falar uma coisa para você, o mundo não está melhorando. Deixa eu ser realista aqui para você, o mundo não está melhorando. O mundo está piorando. Não quero ser fatalista aqui. Eu estou dizendo uma realidade que está na Bíblia. O mundo não está melhorando, o mundo está piorando. E ele só não piorou mais porque a igreja do Senhor ainda está aqui. Porque nós somos o sal e a luz. Nós estamos dando sabor a essa terra e luz a essa terra ainda.
Por isso que ela não tá pior. Agora eu digo para você, por conta disso, nunca precisamos tanto de ter um casamento saudável. Nunca precisamos tanto ter um casamento saudável. Por quê? Nós estamos vivendo na era dos filhos obstinados. Não estou exagerando em nada, gente, isso está na Bíblia. Nós estamos vivendo na era dos filhos obstinados, dos filhos rebeldes, dos filhos que não obedecem a pai nem a mãe, dos filhos que não obedecem hierarquias ou autoridades acima deles. Nós estamos vivendo num mundo fraturado. Nós estamos vivendo num mundo fraturado. Nós estamos vivendo num mundo imoral. Então, gente, nós precisamos de ter um casamento saudável. Você acha que Deus não sabia de tudo isso que ia acontecer no mundo? Por isso ele cria o casamento. Ele sabia que o homem vivendo sozinho, ele não ia conseguir. O homem precisava ter um apoio de alguém do lado dele. Isso é lindo. Isso é casamento. Então, a disciplina de amor da vida familiar é linda quando é construída dentro de um casamento. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa era difícil. Então nós precisamos de apoio. Nós precisamos de contar com alguém, né? Então o casamento ele é lindo por conta disso. Então quando você lê o livro de Gênesis, você fica maravilhado, porque Deus cria o casamento muito antes do pecado, né? Deus cria o casamento muito antes do pecado. Ele viu toda a sua criação, mas ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E cria Eva. E ele poderia ter feito Eva igual fez o homem, do pó da terra. Mas ele tira Eva da costela de Adão. Por quê? Por quê? Por que Deus tira da costela? Deus não poderia ter feito um boneco igual fez com Adão, ter soprado fôlego de vida em Eva? Por que ele escolhe fazer Adão dormir, anestesia Adão, serra a carne do lado dele, tira uma costela e daquela costela ele forma a mulher? Por que Deus faz isso? Para mostrar para o homem que a mulher era parte dele, que não era uma outra pessoa longe dele, fora dele, que a mulher fazia parte dele. Por isso essa união mística, essa coisa linda, ser uma só carne. Gente, isso é muito lindo. Se a gente fosse estudar isso profundamente, aí a gente ia para a área médica, quando diz que aqui, nessa parte, né, da costela, essa parte aqui, teria a célula tronco. Hoje a gente pode dizer isso, né? Se a gente fosse para a área científica, as células mais fortes, vamos dizer assim, do homem estão ali na célula tronco, e foi dali que Deus tira a mulher. Olha que coisa linda. Eu não vou me aprofundar nisso, gente, mas isso é questão para você ler, reler, pesquisar e aprender, porque Deus, ele ensina, ele fala muitas coisas pra gente através disso, né? Não tira da cabeça, né? Acho que foi Agostinho que falou isso, né? Não tira da cabeça para a mulher não se sentir superior ao homem. Não tira dos pés para ser pisada, mas tira do lado, para estar do lado dele, né? Quando as pessoas conseguem compreender isso, né? O seu lar, a sua casa é um pedaço do céu. Tudo pode estar desmoronando do lado de fora, mas existe paz dentro do seu lar, existe harmonia dentro do seu lar, existe o amor de Deus dentro do seu lar. Isso é lindo. Deus quis que fosse assim. Por isso, nós temos que lutar por essa instituição chamada casamento. O casamento é uma ideia de Deus. A Cristina está colocando que está aprendendo muito. Cristina, que bênção, né? Estudar o livro de Gênesis, para mim, esse ano está sendo um presente do céu. Eu tenho aprendido muito também. Então, se eu pudesse dar uma definição segundo o texto bíblico, tá? Essa definição não é minha, é de John Stott. A definição que eu vou dar agora, tá? Gente, vocês sabem que eu leio muito, eu gosto muito de ler, né? E eu vou lendo coisas aqui e ali. Claro que não dá pra falar tudo que eu sei aqui numa live, não existe, não dá. Mas eu tô dividindo com vocês um pouquinho daquilo que eu acho que é importante você saber. Se eu fosse dar uma definição de casamento bíblica,
de acordo com o que está aqui na palavra de Deus, eu daria essa definição que John Stott deu. O casamento criado por Deus é uma aliança heterossexual, exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida pelo ato público de deixar os pais, consumada pela união sexual, resultando numa parceria permanente de apoio mútuo e normalmente coroada pela dádiva de filhos. Olha que coisa linda, gente. Isso é bíblico. Isso é casamento. Então eu não posso dizer que existe uma outra forma de casar a não ser essa que Deus estabeleceu. Eu não tenho esse direito, porque a palavra de Deus me dá aqui o que é o casamento. Então, eu quero assim deixar para sua meditação hoje, né, tudo isso que a gente leu aqui, tudo isso que a gente aprendeu aqui, tudo isso que a gente estudou aqui, né? E eu quero deixar e pontuado aí, pessoal que está aqui comigo, eu já tenho um grupo do WhatsApp chamado Gênesis, né, que existe algumas pessoas já aí recebendo material. A aula de hoje, quando acabar a live, eu vou mandar para o pessoal do meu grupo aí, que tá no meu grupo, tá, gente? A aula de hoje. Talvez tenha alguma coisa que eu não tenha falado aqui, mas vai estar aí no PDF para você. Porque o PDF você pode imprimir, você pode ler, abrir e ler no seu celular, ou você pode imprimir e guardar para você como estudo. É um presente que eu estou dando para o pessoal que está me acompanhando aqui na live. Se você não faz parte desse grupo ainda, me manda no direct o seu número de celular, tá? Que nós vamos incluir você no grupo e você vai receber esse material. Mas lembrando, só quem estava aqui comigo hoje, agora, tá? O pessoal que está aqui me prestigiando ao vivo, assistindo essa aula, vai receber esse material aí também, tá bom? Então, se você ainda não faz parte do grupo, me manda no direct seu telefone que nós vamos te incluir no grupo Gênesis e você vai receber esse material até amanhã. Você está recebendo a aula de hoje. Tá legal? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada. Quero agradecer, tem um grupo bom aqui hoje, né? Olha, muito, muito, muito bom, tá? A Amanda, a pastora Márcia, da Congregacional, Ana Paula Felipe. Mas quem, gente? Vai colocando aí oi, dando tchauzinho pra me saber. Pastor Luciano, a Cristina acabou de falar comigo aqui agora. Gente, tem um monte de gente aí. Ó, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Como foi bom, né? Como é bom aprender o livro de Gênesis. Quinta-feira que vem tem mais, gente. Vamos continuar estudando esse livro maravilhoso e aprendendo, tá bom? Então, quero deixar aí um beijo pra vocês. Ótimo final de semana. O pastor Luciano colocou aí, ó. Ana Paula falou que pegou o finalzinho. Ah, Josienice também tá. Malcione. Coisa linda. Gente, tem gente à beça hoje. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Suzane. Deus abençoe vocês. Dê uma noite abençoada, tá bom? E que o ministério delas também tá aqui. Oh, o ministério delas também tá aqui. Coisa linda. Que Deus abençoe vocês muito, 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 muito. E se Deus quiser, Deus permitir, pastor Jair também tá, olha só, agora que eu vi pastor Jair também da Congregacional também tá aqui com a gente, que bênção, olha, tô sendo prestigiada hoje, ó, pastor Luciano, pastor Jair, pastora Márcia, ministério delas, PIB de Campo Grande, olha só que coisa linda, gente, eu tô muito feliz, tá, com a presença de vocês aqui, que Deus continue abençoando vocês muito, e quem quiser o PDF da aula de hoje, me manda no direct seu telefone que eu vou incluir você no grupo. Toda quinta-feira tem aula de Gênesis e tem PDF. Deus abençoe vocês.